Fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês, galera. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte, jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Flamengo que venceu o Milionários ontem por 3-0 e se classificou aí para as oitavas de finais da Libertadores. Nesse vídeo aí, Renata Fã e Denilson rasgam elogios aí ao Flamengo sobre a atuação de ontem. Então, sem mais enrolações, galera, fica aí com um vídeo. Boliviana, o Bolívar se classificou no grupo E em primeiro lugar, é o grupo do Flamengo. E o Mengão, na despedida dessa primeira fase diante do seu torcedor, passou por cima do Milionários, 3-0, meio campo funcionando, o time dando uma resposta, Gabigol o tempo inteiro no banco de reservas. E o Flamengo agora espera o sorteio e a próxima fase da Libertadores. Do jeito que o torcedor gosta, Guarani. Noite para reverenciar o maior artilheiro do futebol brasileiro em 2024. Gol do Flamengo! Pedro! Em um dia que só a vitória interessava, Pedro decidiu a partida com 2 bolas na rede e a primeira nem demorou para acontecer. Apenas 6 minutos e 1-0. Mesmo depois de abrir o placar, o Flamengo continuou a pressão. Até o errado dava certo. Gerson que o diga. A tentativa de cruzamento contou com um desvio para ampliar o marcador, 2-0. O Milionário, já eliminado, pouco assustou em campo. Apenas uma finalização em 45 minutos. Silva para fora. Depois da lesão de Ayrton Lucas no final da primeira etapa, Vinha entrou em campo e logo fez o protagonista da noite brilhar novamente. Passe na medida para Pedro marcar o segundo dele e o terceiro do Flamengo. O Bandeira chegou a marcar impedimento, mas a arbitragem de vídeo conferiu a posição legal para validar o 20º gol do atacante na temporada. E quando a fase é boa, por que não arriscar, não é mesmo? Por pouco não sai o quarto, mas não só Pedro queria ampliar. Luiz Araújo bateu para fora. A resposta colombiana se resumiu a essa defesa de Rossi. A única baixa rubro-negra na partida foi a expulsão de Bruno Henrique. O atacante tinha acabado de entrar em campo, voltando de lesão, e aos 42 minutos do segundo tempo levou o cartão vermelho por essa entrada em parede. E quando você volta assim, você demonstra muita vontade. Foi até um lance desse tipo, ele acabou dando o carrinho ali. Teve a infelicidade que o jogador do Milionários acabou botando o pé na frente, nem foi na maldade, ele visou somente a bola, mas aconteceu. Mas desejar força para ele aí que na outra partida ele vai estar de volta e vai nos ajudar muito. Nada especial por 2 motivos. Primeiro, porque garantiu a vaga nas oitavas de final. Segundo, que foi a 100ª vez que o Flamengo venceu na história da Libertadores. Tínhamos que fazer a nossa parte aqui, fizemos muito bem feito, tivemos um primeiro tempo ali muito intenso, onde conseguimos uma boa vantagem, no segundo tempo conseguimos administrar mais. Para essas fases seguintes agora é aproveitar a nossa torcida, porque isso tem sido o nosso forte nesse ano. Quando a gente joga em casa, a gente tem sido muito forte dentro do Maracanã. Em segundo do grupo, com 10 pontos atrás do Bolívar, que somou 13, o Flamengo ficará no pote 2 do sorteio da próxima fase, podendo pegar adversários como Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro, além de decidir a vaga para as quartas como visitante. Há uma desvantagem, sim. Nós queríamos decidir na nossa casa, nós queríamos ser primeiro. Agora a equipe tem suficientemente qualidade e capacidade técnica e mental para decidir dentro ou fora de casa. Para ganhar a Libertadores tem que estar disposto a enfrentar qualquer tipo de adversário, seja classificando em primeiro ou segundo. É sempre melhor terminar jogando em casa, mas cabe a nós agora prepararmos o plano da melhor maneira possível para se classificar. Para começo de conversa, surpresa Davi Luiz e Fabrício Bruno no banco o tempo todo? Mesmo que a gente já saiba que a negociação com o West Ham esteja em andamento? A tendência aí, Loirão, pode ser que seja o Léo Ortiz e o Léo Pereira, né? A dupla de zaga, né? Mas o Davi Luiz jogou bem, cara. Fez um bom jogo, um jogo seguro, se apresentando ali no sistema ofensivo. Isso mostra ali o profissionalismo. Acho que não é fácil também para um jogador do nível do Davi Luiz
ficar tanto tempo no banco de reserva, né? Mas mostra o profissionalismo, e ontem o Flamengo fez um jogo que o torcedor gosta, que é dominar o adversário, aproveitar as oportunidades, dominar o adversário. O meio de campo do Flamengo é um meio de campo muito dinâmico, e quando funciona, dá trabalho para o adversário. O Arrascaeta, por exemplo, ainda fisicamente, você vê que ele está sentindo um pouco, mas é uma questão de tempo também para ele alcançar o nível ideal. E vem forte esse Flamengo aí na Libertadores. Agora eu quero falar sobre um jogador que toda vez que os assuntos fervem no Flamengo, ele é deixado de lado, que é o Pedro. Muita gente queria saber a reação do torcedor com o Gabigol, como vai ser Maracanã, Gabigol, a história da camisa do Corinthians. Que daqui a pouco, se as opções não aparecerem, pode estar na Copa América, também convocado pelo Dorival. E é eficaz, efetivo, fez 2 gols ontem. Eu sou fã do futebol dele e acho que nem sempre ele é valorizado pela mídia e pela torcida. Ele tem um perfil de um jogador mais tranquilo, né? Ele não é um jogador polêmico, ele não é um jogador de estar toda hora dando entrevista, aparecendo, opinando, enfim, falando das coisas dele. É um cara mais reservado, e a melhor resposta para esse tipo de jogador, com essa personalidade, é o campo. O campo fala. E ele tem jogado bem, ele já oscilou bastante naquela fase de... Será que dá para jogar Gabigol com Pedro, Pedro com Gabigol? E ele sempre na dele, ele foi sempre esperando. deixado de lado pelo Sampaoli, teve o fato da agressão, né, que ele sofreu, e agora eu acho que ele começou a temporada em alta, e é um cara que eu tenho muita expectativa até o final do ano. Acho que ele vai ajudar e muito o Flamengo. E mesmo depois daquele episódio triste da agressão do preparador físico do Sampaoli com o Pedro, mesmo assim ele ficou na dele, não deu declaração nenhuma polêmica e tal, e continuou jogando, continuou fazendo gol. Parabéns pela postura também, interessante. E aí tem esse lado do Gabigol, as câmeras toda hora procurando o Gabigol, que ficou mais uma vez o tempo inteiro no banco de reservas, não foi acionado pelo Tite. Completamente o perfil diferente que a gente falou agora do Pedro, né? O Gabigol é o artista, o Gabigol é a celebridade, ele gosta de estar envolvido, provavelmente gosta que o nome dele seja falado constantemente na imprensa, seja positivamente ou negativamente, e nesse momento o Gabigol está com a imagem arranhada com o torcedor flamenguista, e é questão de tempo para ele tentar recuperar, se caso ele voltar a jogar com a camisa do Flamengo. Agora vamos pensar de forma prática. Ninguém quer pegar o Flamengo, que é hoje do pote 2, ficou na 2ª colocação no seu grupo, até de maneira inesperada. Porém, a gente sabe também que o Flamengo não quer encarar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um River Plate. Eu vou fazer o discurso politicamente correto, né? Não dá para escolher adversário daqui para frente. Libertadores nas oitavas para frente. Começa logo, hein? Que é a questão do mata-mata, Loirão. Não dá para você escolher adversário, mas fato é que essas oitavas de final vai ser interessante, porque vai ter com certeza aí um confronto brasileiro. Primeira missão cumprida, Flamengo classificado. Já tem a classificação do Corinthians na Sul-Americana. E agora? Curiosamente, né, o Flamengo ontem poderia até ter perdido, né? Poderia. E passaria ainda em 2º lugar. O resultado do Maracanã não foi importante para a classificação, né? Já que o Palestino perdeu para o Bolívar. Eu acho que a atuação ontem era muito mais para continuar dando uma resposta ao torcedor, né? De que o Flamengo, embora tenha se complicado no grupo, tenha chegado à última rodada ainda sem ter a vaga assegurada, mas que, apesar de tudo isso, se recuperou e venceu bem os seus 2 jogos em casa, né? Fez 7 gols e não tomou nenhum. Principalmente porque o adversário era muito fraco, né? O adversário de ontem é muito fraco, mas... Até ajudou, né? Ajudou. Na vitória do Flamengo. Deu uma assistência e fez um gol. A defesa do Milionários. O que é mérito do Flamengo, ter pressionado para... Claro. Os gols surgem da... Ter forçado o Milionários a errar. Mas teve ajuda. A gente fica falando muito em Flamengo se recuperar e tudo mais. Esses 2 adversários, eu acho que o Flamengo ontem, por exemplo, teve muito mais facilidade. O adversário era muito mais fraco do que o Bolívar, ainda que o resultado do Bolívar tenha sido um placar mais elástico. Mas são 4 jogos, 10 gols feitos, nenhum sofrido. Essa soma é boa para o Flamengo, assim. Mas eu acho também que não dá para tirar muitas conclusões de que está tudo resolvido diante de um jogo desse. O Milionários ontem, claramente, com perdão do trocadilho, tinha um futebol muito pobre. No sentido de que até encontrava espaço, conseguia avançar, mas com jogadores ali na frente que não conseguiam criar um mínimo de perigo, coisa que, por exemplo, o Bolívar conseguiu. O Flamengo, nos 2 jogos, tem a competência, ainda que com a ajuda do adversário ontem, fazer um gol muito cedo, o que tranquiliza muito o ambiente no Maracanã, de um time que parece condenado para a eternidade, é sempre ter um bastidor quente, né? Então isso acaba mexendo com a arquibancada.
e consegue garantir o resultado muito rápido num jogo que não parece, mas foi mais chato do que o resultado diz, né? O Flamengo depois, ainda que tenha conseguido momentos ali de troca de bola, de toque entre os jogadores, construído boas jogadas, o segundo tempo foi ali já garantido, muito característica desse time do Tite também. Mas, enfim, é um resultado que dá tranquilidade. Agora, o Flamengo classifica em segundo para ser o segundo mais temido, né? Acho que ninguém, definitivamente, é o segundo ali, até não só pelo elenco que tem, mas pelo histórico nas últimas Libertadores, que ninguém quer enfrentar. Mas o risco é maior do Flamengo, né? Pode pintar um Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final. É verdade. Não, teve a expulsão do Bruno Henrique incontestável, né? Não tem... Não, há o que dizer. Foi revista no VAR, né? O árbitro não fez um esforço ali, o juiz pra... né? Não parecia com muita vontade de expulsar. Mas não tem que... O Bruno Henrique saiu aplaudido, né? Pediu desculpa pra torcida e tal. Foi importante o jogo também para consolidar um pouco mais o esquema novo do Tite com o Gerson pela direita, né? Para fazer o time funcionar desse jeito. O Flamengo teve 2 bons momentos no ano. Um com o Luiz Araújo na direita, quando o Gerson teve um problema de saúde. O De La Cruz, que tinha começado o ano pela direita, vai para o meio. E aí agora é o Luiz Araújo, que não passa por um momento tão bom. E aí o Gerson, quando volta, o Tite gosta mais de ter um meia pela direita em vez de ter um outro atacante. O Gerson acrescenta qualidade técnica, mas tira um pouquinho da capacidade de... profundidade. E de recuperação também, né? O Luiz Araújo é mais rápido para recompor na marcação. Sim, mas sim, o Flamengo naturalmente vai ter mais a bola do que seus rivais, vai ter mais presença no campo de ataque. Não é tão... não é tão grande a perda, assim. É algo que se compensa com volume, com posse de bola, com agressividade. Então, ontem o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, assim, resolveu o jogo. E aí depois é natural a desmobilização. O adversário não oferece nada, os 3-0 já resolvem o jogo. O resultado do outro jogo do grupo também já estava decidido, então não havia mais muita motivação, mobilização. E teve a não notícia do Gabigol, né, ontem, o não assunto. Não entrou, não teve... Né, os jogadores, quando passaram depois na zona mista, falaram que já está tudo resolvido, assunto superado. Então, talvez esse jogo também tenha marcado o fim dessa... Ontem houve cantos esparsos no Maracanã de você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. O samba do Jorge Aragão, né? Mas o Gabigol, em alguns momentos da interação com a torcida, foi até aplaudido e tal. Pois é. Só que parece haver também uma... a gente tinha uma dúvida também de qual seria a opção do Tite, né? Se colocaria o Gabigol em campo como uma forma de acabar com a crise. Né? Ou a gente até chegou a comentar aqui que no jogo passado... Pareceu a continuação do castigo, né? Isso, não vai entrar. Isso. Daria para o Tite fazer, já no jogo passado e ontem também, teste. Ontem muito mais. Né? O outro jogo ainda até o gol demora a sair, sai lá para os 34 do segundo tempo. Não é na casa do Flamengo, embora tenha a presença da torcida. Né? Ontem... Também, de novo, as condições se apresentaram. Dá para botar o Gabigol aí para ver o que a torcida vai fazer. Fazer um test drive do Gabigol com a torcida. O Tite não... Eu não sei se isso deve ser interpretado como a continuação do castigo, tipo, não vai jogar. Ou se é uma declaração eloquente de eu não conto com o Gabigol mesmo como opção técnica para o time. Mas é que quando ele voltou da suspensão, foi lançado em campo. Teve até um momento em que o Tite se desculpou, dizendo, olha, coloquei cedo demais, lembra? Mas ali eu acho que tinha uma outra situação que era abraçar o jogador mesmo. O clube, a instituição ali, o Flamengo defendeu o Gabigol ativamente, no caso, no que fez bem. Eu acho que tinha um gesto de reintegrá-lo mesmo, mostrar que ele era útil, que ele era importante. Depois que ele faz esse outro gesto da camisa do Corinthians, eu acho que muda, assim, não é mais tão assim, a gente conta com você muito, assim. Depois eu acho que... A instituição não estava muito afim de abraçar o jogador que vestiu a camisa de outra. Exato, o Gabigol acho que criou uma distância maior entre o clube, o time e ele. E tem uma questão de avaliação. Que houve um esforço dos jogadores ontem para mostrar que essa distância já foi... O Tite, na semana passada, falou que ele pediu desculpa. Ontem o Davi Luiz também falou. Então, assim... Mas ainda
não é o mesmo caso da volta da suspensão. Porque na volta da suspensão tinha uma intenção ativa de mostrar que ele era bem-vindo ali e tal. Que ele fez falta, que ele precisava jogar. Ontem eu acho que ainda não está claro isso ainda. Não está bem resolvido. É uma questão de avaliação do Tite também. Tentando pensar com a cabeça dele ali no momento ontem. Ao contrário dessa primeira situação, o que eu vou ganhar botando o Gabigol aqui em campo? Pois é. O jogo tá 3-0, tá decidido, vou criar um novo assunto, vou ter que responder provavelmente mais perguntas sobre esse assunto que não é cômodo na coletiva. Se o Gabigol marcar, se o Gabigol não marcar, se o Gabigol ir bem. O Pedro foi lá e fez 2 gols com a facilidade de como se estivesse atravessando a rua. E o Gabigol, às vezes, perde um gol, não tem uma chance, a coisa vira. Então, assim, o Tite tá de 1 mês e meio para cá, num raro momento de paz e tranquilidade, né? Nesse momento, eu acho, assim, de um jogo, desses 2 últimos jogos da Libertadores, que poderiam ser o próprio inferno para ele. Então, estando ali no céu, o que eu vou mexer ali num vespeiro que não vai acontecer? Agora, esse momento do Gabigol, ele tem que acontecer? Ele vai ter, acho que sim, né? Tem um jogador do tamanho do Gabigol no banco, ele vai acontecer em algum momento. O Flamengo, não consigo ver o Flamengo tendo jogos muito tranquilos ultimamente, não. O Brasileirão tá no clichê de todo jogo ser uma decisão e depois a Libertadores, Copa do Brasil. Então, assim... O Brasileirão será retomado nesse fim de semana e o jogo adiado do Flamengo é um clássico contra o Vasco. Exatamente. O Vasco numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, mas além de clássico ser clássico e vice-versa, né, ainda tem a vontade do Vasco de dar uma resposta para a sua torcida também. O Flamengo vai encontrar um ambiente de tensão, um ambiente combativo, né, do outro lado. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Nós vimos aí que a imprensa aí rasgou elogios ao Flamengo, né, que venceu o Milionários aí, né. Claro que essa vitória não mudou muito na situação do grupo, né, porque o Bolívar venceu o Palestino. Mas é isso, esse resultado aí foi bom para animar a torcida e também motivar os jogadores a continuar nesse mesmo trilho aí, né, de vencer jogos, né, e vencer no resultado positivo. Porque agora para frente, né, vai ter só pedrada, né. O Flamengo vai enfrentar o Pote 1, né? E no Pote 1 tem muitos times aí muito chatos, né? Como Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate, né? E entre outros times que vai dar dor de cabeça ao Flamengo. Mas é isso, o Flamengo tem um poderio muito alto para enfrentar qualquer time e vencer. Então só depende deles, né? Essa motivação ainda mais para poder vencer e convencer o Flamengo, né? Então a torcida tá aí para apoiar, né? Porque Tite vem fazendo um ótimo trabalho, né? Claro, a torcida quer que faça mais gols, seja mais ofensivo, não recuado. Mas se for analisar em relação a pontos, objetividade, ele está sendo um bom técnico, está vencendo jogos, está perdendo poucos e tomando poucos gols. Então isso é essencial, o Flamengo fazer essa dinâmica aí, né? De não tomar gols em jogos importantes. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Deixa pra gente a sua opinião aqui, deixe seu like se você gostou da atuação do Flamengo também. Agora, valeu e até o próximo vídeo.